Hoje você vai aprender como fazer planilha no Excel do zero. Mas antes da gente começar, conta para mim por que você quer aprender a utilizar o Excel. Você está precisando porque você está entrando no mercado de trabalho e acha que vão pedir o Excel? Ou não, de repente você já tem uma prova, já tem uma candidatura aí para uma vaga de trabalho e já vai ter que saber Excel. Ou ainda é para utilizar na sua universidade, no seu colégio, ou é só para fins pessoais mesmo. Então deixa aí nos comentários abaixo que assim eu fico sabendo, consigo trazer conteúdos muito mais interessantes para a sua realidade. Tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou começar de uma forma bem básica, vou falar poucas coisas da ferramenta aqui, mas para a gente entrar na parte prática da coisa, tá bom? Então vamos lá. Como você pode ver, eu não sei o grau de conhecimento que você já tem aí do Excel e outras ferramentas de planilha. Essas ferramentas de planilha a gente trabalha então como uma espécie de batalha naval. Então temos aqui as colunas e temos também as linhas aqui, tá? Então a gente vai sempre trabalhar numa célula se relacionando com ela falando é a D3, entendeu? Então fica aqui, beleza? Então assim que a gente vai trabalhar. Aqui em cima ficam então várias opções de formatação que a gente consegue ali também personalizar depois. Temos vídeos já falando disso e vamos trazer mais vídeos também. Então se você clicar aqui, ó, inserir, desenhar, layout, você tem cada um monte de menu, tá bom? Então a gente vai se ater ao básico aqui para você também não se perder, para você que está começando. Então vamos lá, a gente vai ter que imaginar como que a gente quer trabalhar a nossa planilha. Em geral, a gente trabalha com a planilha para baixo, tá? Então, a gente estrutura ela, por exemplo, aqui, e aí a gente vai acrescentando conteúdo para baixo. Então, vamos imaginar alguns conteúdos aqui e eu vou colocar aqui, já vou acelerar até o vídeo para não perder o seu tempo, porque eu só vou inserir conteúdo. Como que a gente insere conteúdo, então, só para você saber? Seleciona a célula que você deseja e aí você digita o que você quer. Por exemplo, vou escolher aqui, ó, começar no A4, tá? Data, só digitei. Se eu apertar o Tab, ele vai para a célula do lado. Se eu apertar Enter, provavelmente, então ele vai para baixo, ó. Enter, ele foi para baixo. Se eu estivesse aqui digitando e apertasse o Tab, ele iria para o lado, tá bom? Então assim, vou preencher os conteúdos imaginando aqui uma planilha simples de vendas, tá bom? Mas aí você tem que imaginar o seu cenário. Depois a gente pode, em outros vídeos, criar outros cenários de outras planilhas. Maravilha? Então vou preencher aqui e a gente já volta. Então beleza, preenchi aqui, tá? Coloquei uma data, qual é o produto que foi vendido, a quantidade vendida, o preço unitário e o total. Maravilha? Então agora a gente vai começar a trabalhar aí. A gente pode fazer o seguinte, a gente já pode começar a formatar, mas a gente vai preencher primeiro para facilitar a nossa vida, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui a primeira coisa que a gente vai colocar, sei lá, a data de hoje, tá? Então, eu posso preencher assim, 08/08. Se eu apertar, por exemplo, Enter, ele já vai entender para mim que é uma data, mas às vezes ele vai formatar de um jeito que não me interessa. Então, vou tentar formatar de outra forma. Como que a gente pode formatar aqui? Se eu apertar o F2 ou simplesmente apagar, né, e começar de novo, mas o F2, ó, apertei F2, ele já está dizendo para mim, vou expandir um pouco, tá? Então deixa eu expandir para você saber um pouco mais aqui, ó. Vou expandir aqui, abro um pouco a célula aqui, tá? A coluna, então alarguei a coluna, e aí, se eu apertar agora o F2, ele mostra para mim a data. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa que a gente utiliza bastante no Excel, que vai até facilitar você que está assistindo essa aula. É o zoom do Excel. O zoom fica aqui embaixo, tá bom? Ó, então a gente está em 100%, eu vou subir aqui para 140. Agora vai facilitar ainda mais a sua visualização. Beleza? Então temos aqui a data, mas ele está desse jeito. Se eu aperto o F2, aqui você vai ver que ele está mostrando para mim a data completa. Então aqui é o modo de exibição, mas ele está entendendo qual é o ano. Você consegue enxergar o ano exato aqui em cima, tá vendo? Que é a barra de fórmulas. Tudo que você preenche aqui, ó, você vai ver ali na barra de fórmulas, tá bom? Então aqui você também pode editar. Se você editar por aqui, por exemplo, ó, 09, ele muda ali para mim, beleza? Então você consegue editar. Então aqui coloquei a data. Vou mostrar como que você formata essa data para já você saber. Então, estamos aqui nesta data. Eu não quero desse jeito, não é o que eu gosto. Então, botão direito nela, você vai vir aqui, ó, em formatar células. E aí você tem a opção, tá vendo aqui, ó,
personalizado, e aí você tem a opção de mostrar como você deseja formatar aqui, ó, o mês e tal, a hora, dá para colocar aqui, enfim, você vai ver aqui o personalizado, ou você vai clicar aqui em data, ó, data, e você tem as opções aqui, ó. Ah, quero que coloque o ano assim, quero que seja deste jeito aqui, ó, vai ficar desse jeito ou não, quero que seja inteiro assim mesmo. Enfim, você que vai definir, tá bom? Então, a gente consegue mexer de várias formas, até de outras formas mais avançadas aí. Mas vou deixar aqui, por exemplo, este daqui, ó, o ano inteiro, tá? Este daqui, o tradicional. Beleza, deixei o ano inteiro. Maravilha? Então, agora vou colocar um nome de um produto, a quantidade, de novo, vou preencher aí e vou acelerar para poupar o seu tempo também. Perceba que eu digitei aqui, ó, e ele parece que está comendo aqui, ó. Então, ele ficou nas duas células? Não. O que acontece? Quando não tem nenhum conteúdo aqui, ele simplesmente vai aparecendo na outra célula também. Mas, na verdade, ao clicar aqui, você percebe que aqui, ó, na barra de fórmulas está dizendo que está vazio. Então, o conteúdo inteiro está aqui, ó. Ao clicar nesta B5, o conteúdo inteiro está aqui. Se eu digitar algo aqui na quantidade, vamos supor que eu vendi uma mesa. Então, vendi uma mesa. Vou digitar apenas um e apertar o Enter. Agora, você percebe que ficou aqui comido, né? Então, às vezes, a gente não quer isso. Já já a gente trabalha em cima disso também. Então, vendemos uma quantidade. E agora, vamos pensar num preço unitário dessa mesa. Sei lá, 649, certo? 649, ok. E aí, depois a gente vai calcular o total. Maravilha! Então, agora vamos formatar um pouco para ficar mais agradável para você, até para o seu aprendizado. Então, como que a gente pode formatar aqui? Ó? Seleciono o que eu desejo, vou centralizar. Aqui, centralizar, na aba página inicial mesmo, você já fica com as opções aqui igual no Word, tá? Então, se você já tem o costume de utilizar o Word, já tem aqui centralizar e tudo mais. Beleza, percebemos que aqui ficou muito grande também. Como que a gente pode fazer, né? Ficou muito menor, na verdade, do que a gente gostaria. A gente tem duas opções, fazer manualmente ou utilizar o ajuste automático do Excel. O ajuste automático é: coloque o mouse ali entre as duas células, você vai perceber que muda o cursor. Dá 2 cliques ali, ó, ele ajusta para o tamanho do maior conteúdo que tem ali. Se tiver algo maior ainda, ele vai ajustar no do maior, tá? E aí você escolhe, você quer assim? Ah, não, eu quero um pouco mais porque eu vou colocar mais conteúdo que vai ser maior do que isso. Então, você amplia aqui, ó, manualmente, tá? Ampliei, ficou aqui um espaço, beleza? Então, você pode fazer isso. Data. Ah, eu quero a data centralizada, bonitinha. Então, de novo, seleciona a data, põe aqui, ó, centralizar. A quantidade, a gente vai deixar centralizado ou vai ficar para o canto? Ah, acho que dá para deixar centralizado a quantidade, né? Então, centraliza a quantidade. O preço, agora a gente vai pensar aqui, o preço. Gosto de deixar assim? É comum ficar assim? Na verdade, não é comum, né? Quando a gente está trabalhando com preço, no mínimo tem casa decimal, porque às vezes a gente vende algo que tem casas decimais. Então, a gente tem algumas opções aqui, ó, página inicial, na aba página inicial. A seção de número aqui, ó, te permite trabalhar com algumas coisas, ó. Formato de número, aqui que se você selecionar aqui, vai ficar assim. Você pode trabalhar com porcentagem, com a questão, ó, de separador de milhares. Aqui você quer separador de milhares? Não. Aqui você pode trabalhar, ó, aumentar ou diminuir casa decimal, por exemplo. Aqui você está aumentando, tá? Colocando casa decimal, e aqui você está retirando. Então, se você quiser colocar as casas decimais, é só trabalhar aí também. E você ainda tem a opção de trabalhar aqui, ó, número. Você pode escolher, se você clicar aqui já, ele já ia fazer isso para você, ó. Por exemplo, eu vou retirar. Clico aqui, ele já faz isso para você. Ah, eu quero trabalhar com contábil, Tarso. Então, contábil, o que ele faz? Ele colocou o R cifrão. Aí você vai se perguntar, qual a diferença então do R cifrão aqui no contábil e do R cifrão aqui na moeda, Tarso? Você vai ver agora. Vou aumentar aqui, ó, bem grande para você ver a diferença. Então, aqui está em moeda, certo? O R cifrão está coladinho no número. Se você colocar ali em contábil, olha onde fica o R cifrão. Ele fica lá no canto esquerdo, né? Então, fica ajustado ali, alinhado à esquerda e o número fica alinhado à direita, certo? Se você reduzir, ele vai reduzindo para você.
tá bom? Então essa é a diferença aí do contábil para o moeda comum. Normalmente a gente utiliza o número, para não ficar tanta informação. Então eu vou diminuir um pouco mais. Ó, se estiver muito grande também e eu der 2 cliques, ele também diminui. Mas eu não gostei tanto, então eu ajusto um pouquinho mais aqui, beleza? Então são ajustes finos que você vai fazendo do jeito que te agrada. Por exemplo, este daqui. Ah, Tarso, ele está muito colado aqui no cantinho, pode me atrapalhar, não quero colado. Você tem essa opção aqui, ó, de deixar ele um aumento de recuo. Pronto, você aumentou, você dá um espacinho ali, tá? Então são ajustes que você já vai aprendendo a deixar a sua planilha mais bonita, tá? Então beleza, agora temos um total, a gente quer calcular aí, né? Então a gente vendeu uma quantidade, tal, preço unitário. Vou até mudar aqui, ó, colocar uma quantidade de 2 para fazer um cálculo ali diferente, né? Então, como que a gente vai calcular? Bom, é uma conta de multiplicação, certo? Uma quantidade vezes o preço. Como que a gente faz esse tipo de cálculo? A gente pode fazer ali colocando uma fórmula, uma função. Então, aqui neste caso, a gente vai colocar uma fórmula. Sinal de igual, sempre que você for iniciar uma fórmula no Excel, você vai iniciar com um sinal de igual. Aí ele vai te perguntar o que você quer multiplicar, né? O que você quer fazer, na verdade. Você tem a opção, então, de clicar aqui, ó. Clica neste, você quer multiplicar esta célula com a seguinte. Então, qual é o símbolo de multiplicação no Excel e em várias ferramentas? É o asterisco. Clica ali no asterisco, clica na outra célula que você quer multiplicar, então você está multiplicando igual batalha naval, uma célula tal com a outra célula. Beleza, aperta o Enter, multiplicou para você. Fechou? Agora, no total, às vezes a gente quer sim colocar o R cifrão. Então, você pode escolher. No caso, eu prefiro contábil, tá? Então, contábil. Deixei aqui um pouco mais largo aqui, ó, para ficar um pouco mais separado. Beleza, deixa aí com R cifrão, um pouco ali mais largo. Beleza? Então, é isso. Já fizemos o beabá. Agora você pode completar. Como que você pode completar? Bom, se você arrastar isso aqui para baixo, por exemplo, ó, é uma forma já de você colocar outras datas, tá? Isso aí é o auto-preenchimento do Excel. Por exemplo, aqui, ó, outras datas aqui. Então, ele foi colocando em sequência. Digamos que você queira a mesma data. Então, você pode simplesmente copiar aqui esta e colar aqui. E aí você pode selecionar as duas e arrastar aqui para baixo. Quando são as duas iguais, ele entende que esse é o padrão, ele vai colocando ali a mesma coisa para você, tá? Ou você pode fazer o quê? Selecione isso aqui, copia com Ctrl C, seleciona tudo o que você deseja e aqui você vai dar um Ctrl V, ele cola em tudo também, tá bom? Então, são várias opções que você pode fazer aí para colocar as datas que você quiser. Ou simplesmente você digita, né? Então, a gente vem aqui, vou digitar aí a data do 12, do 9 e tudo mais. Vamos supor, vamos ver se ele vai ficar com a mesma formatação? Provavelmente não vai ficar, mas a gente vai testar. Olha aí, não ficou. E agora? A gente quer a mesma formatação de tudo. Ó, vou colocar aqui, ó, vamos testar outro produto aqui, por exemplo. Então, que produto a gente vai colocar? Sei lá, um notebook, tá? Notebook da Dell, preto, que tenha, sei lá, vamos colocar alguma coisa para ficar mais extenso aí, tá? Então, que mais que a gente pode colocar? Notebook da Dell, preto, com SSD e mouse, tá? Supondo aqui. Então, ele ficou maior, certo? De novo, lembra que eu falei que se a gente ajustar, ele sempre ajusta pelo maior? Olha aqui, se eu reduzir isso aqui, ó, ele está ajustando aqui, ele não está ajustando nada. Vou colocar uma quantidade aqui, por exemplo, então vem de 3, tá? Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele ajusta pelo maior, entendeu? Então, de novo, ele ajustou pelo maior. Vou colocar 3 aqui, preço unitário aqui, vamos supor que ele esteja 7.900, e aí, de novo, a gente quer fazer o cálculo. Mas agora a gente quer fazer um cálculo um pouco mais fácil. Como que a gente pode fazer isso? Seleciono, arrasto para baixo e pronto. Ele arrastou e já fez o cálculo, ó. F2 você abre a célula, tá? Para você editar, para visualizar e tal. Então, você enxergou que está formatando, que está calculando certinho. Maravilha? Enter aí de novo. Agora, o que a gente quer fazer? Manter um padrão de edição, certo? Então, a gente tem algumas opções de fazer isso. Uma delas é, seleciona tudo que você deseja aqui, clica no pincelzinho aqui, ó, pincel de formatação, e agora vocês vêm aqui e faz a mesma coisa aqui, como se você estivesse colando a formatação.
E olha aí, você colou a formatação do que está em cima embaixo. Beleza? Então salva a sua vida, certo? Poupa muito tempo. Se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui, fez isso aqui e coloca tudo isso aqui para baixo, por exemplo, tudo isso aqui já vai estar automaticamente meio que formatado. Por exemplo, se eu colocar um conteúdo aqui, ó, sei lá, o que a gente vendeu, por exemplo? Um monitor. Viu que ele já está formatado ali com aquela formatação? Ó? Então, vendi 5 monitores. Vou colocar uma data, então vai ser, sei lá, também dia 19/9. Olha aí, ele já está tudo no mesmo esquema de formatação. Mas temos uma outra forma de fazer isso. Então, eu vou dar um voltar aqui, ó. Tá? Então, dei um voltar, agora não está com a mesma formatação. Se eu colocar algum conteúdo aqui, por exemplo, ó, monitor, ele não está com a mesma formatação. Volto aqui. O que eu posso fazer? Bom, vamos fazer um ajuste. Venho aqui, seleciono isso daqui, ó, e aí a gente tem a opção ainda na página inicial, aqui, ó, formatar como tabela. Formatei como tabela, se eu clicar nele, ele já vai abrir isso aqui para mim, tá? Não preciso clicar na setinha. Aí a gente tem algumas opções. Olha, eu quero formatação clara, quero uma formatação média, uma formatação mais escura, ou criar o meu próprio estilo, enfim. Vamos escolher uma aqui, uma clara, tá? Uma clara que tenha, por exemplo, este daqui, cabeçalho, pode ser este daqui, ó, tá? Então, selecionei ali e aí ele me pergunta se vai criar uma tabela. Ali a gente estava em intervalo de dados, tá? Você vai criar uma tabela. Minha tabela tem cabeçalho? Bom, a minha tabela tem, né? Data, produto, tralalá, tem cabeçalho. Dou um OK aqui, então, e beleza. E olha que interessante, ele já criou uma aba para a gente de design da tabela, que não tinha antes. Então, isto aqui virou uma tabela. Agora é uma tabela. Antes era um intervalo de dados. Tanto é que você tem a opção aqui no design de tabela de converter em intervalo de dados. Então, você retira o que é tabela e deixa ali só os dados, vai converter em intervalo de dados, que é o que estava antes, tá bom? Então, aqui, ó, vou mexer nesta parte aqui. O que a gente quer fazer? Bom, tá meio apertado aqui porque tem aqui o sinalzinho, né? Ó, design da tabela, tem aqui o sinalzinho e tal. Você pode retirar esse sinalzinho, tá bom? Ó, botão de filtrar aqui na aba design da tabela. Retirei o sinalzinho. Pronto, ficou um pouco mais agradável? Beleza, tá? Então, aí você escolhe. Quer deixar assim mesmo? Quer mexer na formatação e tudo mais. Só que agora, vamos ver o que acontece. Se eu colocar uma data aqui, ó, vamos colocar qualquer data. Então, vai ser dia 20/10, tá? Ele já lê a formatação de cima. Aqui é a mesma coisa, ó. Monitor, pode ser qualquer monitor, sei lá, um monitor Dell também. Enfim, monitor. Vendi 7 monitores. Beleza. Você percebe que está mantendo tudo padrão? E olha que curioso. Aqui ele já está fazendo o cálculo para mim. Só está mostrando para mim o tracinho ali. Por quê? Não tem nada aqui. Se eu colocar agora um preço aqui, o que ele vai fazer o cálculo automaticamente, ó. Então perceba, vamos pensar um monitor aqui, está custando, sei lá, 1.250, certo? 1.250. Olha aí, ele já manteve a formatação de cima e ele já fez o cálculo para mim. Beleza? Então, essa é a vantagem de você trabalhar com tabela. Aí você vai preenchendo aí as suas necessidades. Tá bom? Então, isso é bem tranquilo. Aí você fez, então, o seu trabalho, você fez a sua planilha e tudo mais. Agora, você tem algumas opções, né? Você pode, por exemplo, salvar, que é importante, sempre vá salvando o seu conteúdo, tá? Então, você vai clicar aqui em Arquivo, Salvar. Ele já vai automaticamente ir para salvar como, caso você ainda não tenha salvo. Você pode vir aqui em Procurar, por exemplo. E pronto, dá o nome que você deseja aí. Por exemplo, aula, fazer tabela. Vou deixar só fazer planilha, vai, fazer planilha. Deixa aqui pasta de trabalho do Excel mesmo, porque é uma pasta de trabalho, mas você tem outras opções que a gente fala em outras aulas, tá? Mas aqui é pasta de trabalho do Excel mesmo e salvar. E pronto, agora você criou a sua planilha. Você ainda pode duplicar a sua planilha, criar uma outra planilha aí dentro desse trabalho mesmo, dessa pasta de trabalho, tá? Porque isto daqui é uma pasta de trabalho e você pode trabalhar com uma planilha. Isto é uma planilha, isso tudo é uma pasta de trabalho. Por exemplo, vou criar mais uma planilha dentro desta pasta de trabalho. Clica aqui, sinal de igual, de mais aí, pronto, mais uma planilha para você. Beleza? Então, é isso aí.
Então, já aprendeu bastante a fazer uma planilha, agora você pode se divertir e usar a sua criatividade. Beleza? Então é isso. E se você quiser aprender muito mais do Excel, vamos deixar alguns links aí abaixo que podem complementar o seu conhecimento. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!